Fala, minha galera linda! E aí, tudo bem? Show de bola? Estamos aí, ó, essa semana, isso vai se estender por essa, próxima, o mês todo, na verdade, a gente vai estar fazendo essas lives aí, tá? Todas as noites, 2 professores por noite, fazendo revisão de vestibulares tradicionais, não é? A gente sabe que agora no meio do ano, pelo Brasil afora, há uma grande quantidade de vestibulares, né? Então a gente vai aproveitar, obviamente, para tentar ajudar você da melhor maneira possível. Seja bem-vindo ao Explica E, obrigado por fazer parte do Explica E, tá certo? Você vai ter à sua disposição lá dentro da nossa plataforma uma questão, certo? Tem lá uma questão acerca do tema que a gente vai discutir aqui. Vai lá, baixa essa questão para que a gente possa ajudar você de alguma maneira. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho da geografia física, mas a gente terá outros encontros e nesses outros encontros eu aproveitarei para falar, obviamente, de outras áreas, tá? De outros tipos de abordagem geográfica. A geografia humana, a geografia econômica, beleza? Discutir também a questão de política econômica, de conflitos. Isso a gente fará em outras aulas. Hoje é geografia física, muito cobrada em vestibulares tradicionais, absurdamente cobrado. Então eu peço muita atenção, eu peço que você fica comigo, não desgruda, tá? Qualquer coisa aí, ó, pode tirar sua dúvida. A gente tem aqui o nosso Lombardi, Brunão, fala Brunão. Show de bola. E aí o Brunão vai passar sua dúvida para mim, a gente vai te ajudar de alguma maneira. Tranquilaço, tranquilaço. Vem com a Labareda Gil incendiar. Vem com o Explica E. Porque, olha, eu vou ajudar muito você nessa noite a resolver as questões acerca da geografia física. Bom, eu quero que você vá lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Essas transmissões serão feitas todas pelo YouTube. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações, fique atento às nossas lives, porque elas podem, mais uma vez, ajudar muito você a ter sucesso nesses vestibulares de meio de ano. Eu não tenho dúvida disso. Tranquilaço? Vamos nessa então? Vamos lá, sem perder tempo, sem perder tempo. Esse cara que vos fala aqui, o Labareda, esse cara incendeia, então ele fala muito, ele fala rápido demais, mas qualquer dúvida aí você fala, tá bom? Eu costumo repetir a mesma coisa várias vezes para poder entrar nessas cabeças, nessas massas cinzentas, e eu juro que eu entro, Vamos nessa então? Chega mais, vem comigo, vem com o Labareda Gil, porque a gente vai utilizar os domínios morfoclimáticos brasileiros para explicar os elementos físicos, tá? do nosso país, do nosso território. Então a gente vai usar os domínios morfoclimáticos. E por que vai usar domínios morfoclimáticos? Bom, eu acho que vocês lembram. Se não lembram, eu estou aqui para isso. Joia? Essa definição, na verdade, essa classificação dos domínios morfoclimáticos foi feita por um gênio da geografia, o Aziz Nassib Absaber. É uma classificação do Absaber, a classificação dos domínios morfoclimáticos, certo? Um gênio, o maior estudioso do meio ambiente brasileiro, sem sombra de dúvida, o Absaber. Bom, o que são os domínios morfoclimáticos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live, ó. Domínios, beleza? Morfoclimáticos, é isso aqui, ó. O que são, na verdade, os domínios morfoclimáticos, segundo essa classificação proposta pelo Aziz Nassib, não é? O Absaber. Na verdade, os domínios morfoclimáticos é a correlação, é a interação dos elementos da natureza. A gente costumeiramente sempre estudou os elementos da natureza de maneira fragmentada, ou seja, o estudo do clima, o estudo do relevo, o estudo do solo. Por exemplo, Lombardi, ao longo da vida dele, só aprendeu da geografia física relevo. Ele só fala de relevo. Então a gente sempre estudou isso segmentado, fragmentado. Certo? Sempre foi assim, não foi? O que é que acontece? Na classificação dos domínios morfoclimáticos, nós teremos que integrar esses elementos da natureza. Vamos correlacioná-los, tá joia? Ou seja, correlacionar clima com vegetação, com recursos hídricos, com solo. É isso que a gente vai fazer agora. Então, como essa aula da geografia física, eu escolhi falar sobre os domínios, porque diante disso eu consigo fazer uma abordagem muito ampla do quadro físico do nosso país. Joia? Tranquilo? Vem com o Labareda então, porque a gente vai começar a apresentar as características desses domínios morfoclimáticos. E lá no finalzinho, eu espero, sinceramente, que me sobe um tempinho assim, pequenininho, para poder responder uma questãozinha com vocês que está lá na nossa plataforma. Você tem um link aí,
Beleza? Basta você clicar nesse link aí, você vai ser carregado para dentro da nossa plataforma e você vai ter à sua disposição essa questão que eu pretendo respondê-la no final desta live. Tranquilaço? Vamos nessa então. É o seguinte, ó. Esse domínio que vocês estão vendo aqui com o número 1, esse domínio, vocês sabem, e se não sabem, tá aqui o nome dele. Esse domínio é o domínio amazônico. Tranquilo? Domínio amazônico. Bom, o que faremos agora? Vamos fazer a caracterização do domínio amazônico correlacionando os elementos da natureza, fazer uma correlação, apresentar as características físicas desse ambiente natural aqui, ó. É isso que nós vamos apresentar agora. Vamos nessa então? Domínio amazônico. Toda vez que a gente fala dessa região aqui, que é a Amazônia, a gente fala de uma região onde predomina as terras baixas. O que nós temos na Amazônia é o domínio das terras baixas. Tranquilo? Apesar do ponto culminante brasileiro estar situado exatamente aqui, é aqui que está o ponto culminante do país, o pico da neblina, a Amazônia é caracterizada pelo domínio das terras baixas. Ô Gil, mas essas terras baixas são fundamentalmente as planícies? Não. Mesmo na Amazônia, onde estão as terras baixas dominando, as planícies elas não são, tá, as predominantes, tá? A principal forma de relevo. Não são as planícies. O que mais tem na região do domínio amazônico são planaltos e depressões. Mesmo diante de uma grande planície, a planície amazônica, na região a planície não predomina. O que mais tem de forma de relevo no domínio amazônico são planaltos e depressões. Não esqueçam disso não, por favor. Tá certo? Nós temos diversas depressões e temos alguns planaltos limitando essas depressões e essa planície. Então é isso que a gente tem dominando na Amazônia, terras baixas, mas terras de um relevo movimentado. O relevo da Amazônia é um relevo movimentado. Passou-se o tempo, tá, em que se imaginava que esse relevo era um relevo de planície. Veja, estou repetindo isso, ó. As terras baixas é terra movimentada, não necessariamente é de planície, tá bom? Ou seja, são baixos planaltos e são as depressões. É isso que mais tem representando essa região aí da Amazônia. Tudo jóia? Bom, correlacionando isso diretamente com o recurso hídrico, nós temos aqui nessa região uma riqueza hídrica muito grande, não é? Ó, riqueza, é o que eu estou escrevendo aqui, riqueza hídrica. Essa região é muito rica em termos hidrográficos. Aí está a maior bacia hidrográfica do mundo, não é isso mesmo? A maior bacia hidrográfica do planeta, o maior conjunto de terras, drenadas por um rio principal e pelos seus afluentes, representa a bacia amazônica. Então, o que nós temos aqui, ó, temos a bacia amazônica, representando mais uma vez essa riqueza hídrica da região, o rio Amazonas, que tem sua cabeceira na Cordilheira Andina, peruana, e todos seus afluentes, afluentes que vêm de áreas mais altas aqui do Planalto das Guianas e que vêm de áreas mais altas aqui do Planalto Central, e esses afluentes se encontram aqui assim, ó, com o rio Amazonas. Então, aqui vem o rio Amazonas, ó, o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Lá de cima de terras altas vem afluentes, aqui debaixo de terras altas também vem afluentes. E aí compõe a chamada bacia amazônica. Veja, como essa região tem um relevo que é baixo, mas é movimentado, de planaltos e depressões, o potencial energético da bacia amazônica é muito grande. É a bacia de maior potencial hidrelétrico brasileiro. Esse potencial, ele é pouco aproveitado, mas é o maior potencial, é a principal região onde se pode captar energia a partir da água dos rios, certo? É a bacia amazônica. Agora, esse potencial é pouco aproveitado porque se tem uma discussão aí ecológica, social muito grande, uma vez que um projeto hidrelétrico traz consigo impactos socioambientais. Tranquilo? Então, essa bacia é uma bacia que tem trechos navegáveis amplos, tem amplos trechos navegáveis, porque ela representa uma planície, ela forma uma planície aqui, a planície do rio principal, que é do rio Amazonas, mas, obviamente, ao mesmo tempo, consegue, através de seus afluentes que vêm de áreas mais altas, áreas movimentadas, oferecer uma ótima, excelente condição para gerar energia. Tá joia? Obras polêmicas foram concluídas
recentemente, envolvendo aí essa bacia amazônica, né? É o caso da usina de Belo Monte, é o caso da usina de Jirau, de Santo Antônio, obras muito polêmicas que estiveram aí na mídia por bastante tempo. Beleza? Então, riqueza hídrica aí representada pela bacia amazônica. Temos também um outro destaque a ser feito aqui, o maior aquífero em volume do Brasil, não em extensão territorial, mas o maior aquífero do Brasil, fica situado aqui nessa bacia, que é o aquífero Alter do Chão, aquífero Alter do Chão, que compreende os estados do Pará, o estado do Pará, o estado do Amazonas e o estado do Amapá, são os estados que têm em seus territórios o aquífero Alter do Chão. O maior aquífero em volume hídrico do Brasil. Praticamente o dobro do volume hídrico do aquífero Guarani, um outro aquífero que compreende terras brasileiras e de vizinhos sul-americanos. Aqui assim, ó, fica o aquífero Guarani, nessa região centro-sul do Brasil, tá joia? Alter do Chão é o aquífero que representa essa região aí do domínio amazônico. Tranquilo? Então a região é uma região com riqueza hídrica muito grande, uma riqueza hidrográfica muito grande. Ao mesmo tempo que os rios oferecem um bom potencial de navegação, a acidentalidade do terreno, onde predominam os planaltos e as depressões, fazem desses rios grandes fontes de captação de energia hidroelétrica ou hidrelétrica, como você queira. Tranquilaço? Bom, qual é o clima que domina a Amazônia? Qual é o clima que domina o amazônico? Vocês vão lembrar que o clima aí é o clima do tipo equatorial. É o clima equatorial. Clima quente e úmido, representado por muitas chuvas ao longo do ano. Então o clima equatorial, ó, é clima muito chuvoso. Então as temperaturas também são temperaturas elevadas, então um clima quente. É a região equatorial, né? Região que recebe radiação solar de maneira direta, calor, muito calor e muita umidade. Umidade esta oriunda do movimento convergente de fluxos de ar. Os ventos convergem na direção aqui, ó, na direção do Equador. É uma zona de baixa pressão de convergência de fluxos de ar. E essas regiões são regiões úmidas. E também essa umidade se justifica pela altíssima evapotranspiração. Muita umidade, muita precipitação, chove o ano todo, chove regularmente. E essas chuvas são abundantes, tá certo? Volume hídrico gigantesco. Entre 2.000 milímetros e 3.000 milímetros anuais é o volume de chuva que precipita no domínio amazônico. Tranquilaço? Clima equatorial quente e úmido de chuvas regulares e abundantes. Bom, o solo dessa região é um solo pobre, certo? O solo é um solo empobrecido. Solo da Amazônia. Ai, Gil, mas como pode? Uma região com uma floresta tão exuberante, não é? Tão bela, tão frondosa, pungente. Como que pode o solo ser pobre? O solo da Amazônia é um latossolo facilmente lixiviado. O solo da Amazônia está exposto à grande quantidade de chuva que cai nessa região, que vai lixiviar esse solo, que vai acabar carregando os nutrientes. O escoamento da água da chuva, a água da chuva escoando na superfície, vai carregar os nutrientes que esse solo possui. Ou vai carregar até mesmo o solo, a camada sedimentológica. E você vai ter a perda do solo. Então, os solos da Amazônia, em função do grande volume de chuva que cai nessa região, são solos facilmente lixiviados. Veja, é um solo pobre, é um latossolo, certo? Que é acometido de um mal, que é esse daqui, não é? A lixiviação. O processo de lixiviação do solo, de perda de nutrientes pelo excesso de chuva. A lixiviação acontece ou por meio da infiltração, que é uma lixiviação que a gente chama de vertical, quando os nutrientes são carregados pela água da chuva para camadas mais inferiores do solo, ou a lixiviação é horizontal, se dá pelo processo de escoamento da água da chuva na superfície, que carrega os nutrientes e pode, inclusive, carregar o solo, remover a carga sedimentológica. E aí você vai ter a perda desse recurso natural que é muito importante. Tranquilo? Então o solo da Amazônia não é fértil, é um solo pobre, carece de correção. Utilizar essa região em práticas agrícolas é necessário corrigir o solo, repor aquilo que o solo perdeu, carregado pela água da chuva, que é justamente a lixiviação. Tudo bem? O solo da Amazônia carece de corretivo, não esquece disso não. Mas Gil, como é que essa floresta então se mantém aí exuberante? A floresta se autossustenta, oferece para o solo aquilo que ela precisa.
Tudo jóia? Mas o solo em si é um solo muito pobre. Uma vez você retirando a cobertura vegetal, para fazer uso deste solo em práticas agropecuárias, tu vai se deparar com um solo com baixa capacidade produtiva. Tem que corrigir, tem que inserir técnicas de correção para justamente fazer o aproveitamento desse solo. Tudo bem? Solo pobre, é isso. Veja, nós temos uma caracterização física aqui do domínio amazônico. É isso. A gente acabou de fazer uma caracterização desse ambiente natural. A gente caracterizou, veja, o relevo, caracterizou a hidrografia, fez a apresentação do clima, o equatorial, quente e úmido, de muita chuva, de 2.000 a 3.000 milímetros acumulado anual. Meses com chuva de 350 milímetros, chega a 400 milímetros de chuva no mês. É um volume de chuva mensal muito grande. E aí, o solo pobre da Amazônia, que é justamente o solo latossolo. Latossolos são solos tropicais profundos, muito bem drenados. Os latossolos são solos profundos, tá certo? Solos de alta profundidade, porque são solos com muita drenagem, que tem muita água. Isso faz com que o processo de intemperização da rocha seja muito acentuado e você tem uma camada sedimentológica muito grande, que é justamente o solo. Os latossolos são solos frágeis. Por quê? Porque eles estão em regiões, tá, que estão diretamente atreladas à grande quantidade de chuva. Então, os latossolos são solos facilmente carregados, lixiviados aí. Tudo bem? É isso. Bom, esse domínio amazônico tem um processo de ocupação, tem um processo de intervenção humana, um processo de ocupação que muito degradou a paisagem natural, a paisagem vegetal, a paisagem florestal. A gente está falando do domínio amazônico. Então, veja, eu acabei esquecendo de fazer a caracterização da vegetação. Falei de tanta coisa e esqueci de falar da floresta amazônica, né? Então, esse domínio é o domínio da floresta amazônica. E a floresta amazônica vem sendo paulatinamente agredida, fundamentalmente a partir da década de 70. Até a década de 70, o nível de agressão, de degradação, através de queimadas, de desmatamento, não era significativo na Amazônia. A partir da década de 70, sobretudo, com a expansão da fronteira agrícola, com os projetos governamentais, tá, para impulsionar a incorporação da Amazônia à economia brasileira, aí começa um desmatamento, começa uma atividade produtiva agropecuária e de mineração a promover grandes impactos na região da Amazônia. Então, vê bem, o processo de ocupação desse ambiente natural tem a ver com os projetos agropecuários, tem a ver com a agropecuária, tá joia? Ela desmata, a pecuária é a maior vilã de desmatamento na Amazônia. A pecuária desmata, a pecuária retira a paisagem natural para a introdução de uma pastagem plantada, certo? A expansão dos grãos, sobretudo da soja, tem promovido uma degradação muito grande dessa fronteira sul aqui da Amazônia, certo? A expansão da soja é muito forte nessa fronteira sul da Amazônia aqui, tá bom? Atrelado claramente à atividade mineradora. A Amazônia tem uma produção mineral muito grande, não é? Aí tem grandes projetos de mineração. E esses projetos de mineração trazem danos ecológicos muito grandes. Desmatamento, intensifica a erosão de solos, contamina as águas, é isso. Tudo isso aqui desencadeou a intervenção humana predatória, degradante, que afeta muito a Amazônia. Tá joia? Então a gente está falando do domínio amazônico, o domínio recoberto pela floresta, a floresta equatorial amazônica, floresta amazônica. Tá bom? Aqui está a vegetação, né? A floresta amazônica, densa, fechada, latifoliada, folhas largas, beleza? Perene, sempre verde, não perde folhagem, perene. Não há motivo para a vegetação perder sua folhagem. Tudo jóia? Essa formação vegetal tem característica também ombrófila ou pluvial, está em um ambiente que chove muito. É isso. E a biodiversidade extraordinária, código genético gigantesco, que faz essa Amazônia ser muito desejada, não é? Internacionalmente, por grandes laboratórios, por países. Bom, o que está em nosso território é soberania nossa. Joia? Pois bem, floresta amazônica, domínio 1, domínio amazônico. Sem perder tempo, vem para o domínio 2. A gente consegue fazer, tá vendo? Um apanhado muito grande, tá? Dos elementos físicos do Brasil. E é por isso que eu escolhi domínios morfoclimáticos. Mas vamos colocar para frente, porque, meu irmão, não vai dar tempo não, se a gente continuar assim, tá? Vamos botar isso para frente. Vamos lá. O número 2 é o domínio dos mares de morro, domínio
dos mares, mares de morros, que a gente vai chamar a atenção daqui a pouquinho, domínio dos mares de morros ou da Mata Atlântica. Domínio dos mares de morros ou da Mata Atlântica. Deixa eu fazer uma correção aqui no meu mapa, por favor, que eu acabei fazendo um mapa de vegetação, né? Então, ó, domínio dos mares de morros ou da Mata Atlântica. Pronto, acabou aqui, certo? Tá aí o domínio. Pois bem, esse domínio, o domínio dos mares de morros ou da Mata Atlântica, é um domínio bastante cobrado nos vestibulares tradicionais, tá? Bastante cobrado mesmo. Então a gente precisa ter atenção, um pouquinho de atenção aqui, na caracterização desse domínio aí. Esse domínio compreende, ó, essa faixa do Brasil, essa faixa oriental do território brasileiro. E nós temos aí algumas formas de relevo que a gente vai expressar agora. Quais são as formas de relevo do domínio da Mata Atlântica? Bom, como o próprio nome já diz, aí aparecem os mares de morros, né? São os mares de morros. Então é o seguinte, nós temos aqui, na verdade, a planície costeira, quanto forma de relevo. Nós temos aí a planície costeira, a planície que margeia toda essa região aqui do litoral brasileiro. Ela está aí, a planície costeira. Além da planície costeira, nós temos os chamados mares de morros. E o que são os mares de morros, né? O que é que a gente chama de mares de morros? É um relevo com característica mamelonar. É um relevo mamelonar encontrado na região sudeste. Um relevo de perfil convexo, um relevo fortemente acidentado, um relevo fortemente movimentado, com característica assim, ó, convexa, característica arredondada. Isso aqui, por existir em grande quantidade, é um mar de morrinhos. É um relevo colinoso, são colinas. É a representação, por exemplo, do Corcovado, onde está o Cristo Redentor, relevo de perfil assim, ó, convexo. São chamados mares de morros. Eles estão aqui, ó, no sudeste, ó, por aqui assim, ó, eu fazendo desenho dos mares de morros, em grande quantidade. Ali estão, tá? Os chamados mares de morros. Eles estão aqui, ó, sobretudo nessa região, tá bom? Então, planície costeira, esses mares de morros, relevo movimentado, região de uma intensidade de urbanização muito grande. No Brasil, população esta residindo em espaços urbanos, espaços que segregam, em que a população de baixa renda foi segregada e foi obrigada pela força do capital a, infelizmente, ocupar as áreas de encosta, áreas de risco. Então, o Brasil que chora durante os eventos chuvosos com os movimentos de massa, carregando casas, tá? Levando os bens materiais e levando vidas, infelizmente. Então, é muito cobrado esse domínio morfoclimático. Por tudo isso que eu estou chamando a atenção aqui, tá já? Então, planície costeira, mares de morros e aqui no Nordeste, aqui assim, ó, na região Nordeste, o que nós teremos é um material areno-argiloso de cor avermelhada, que a gente denomina de grupo barreiras, argila, um material argiloso, com característica agora tabular. Esse relevo aqui no Nordeste, areno-argiloso, tem característica tabular. E aí a gente chama ele de tabuleiros costeiros. São os tabuleiros, ó, tabuleiros costeiros. São eles que representam a região aqui, a região Nordeste. Se na região Sudeste é o relevo mamelonar, o relevo de mares de morros, de meia laranja, convexo, de climas quentes, úmidos, tá? Aqui no Nordeste o domínio é de um relevo com característica tabular, esculturas tabulares, areno-argilosas, são os tabuleiros costeiros. Tudo bem? Então nós temos uma planície costeira, e o domínio dessas formas mais altas, colinosas, na região Sudeste e tabulares na região Nordeste. É isso. Qual é o clima? Bom, aí nós temos dois domínios climáticos, fundamentalmente. No litoral do Nordeste nós temos o clima tropical, tropical úmido ou tropical litorâneo. Um clima caracterizado pelas chuvas de outono e inverno. Essa época do ano é a época do ano onde as chuvas se concentram no litoral do Nordeste, aqui assim, ó, nessa costa aqui, costa de Salvador, a costa de Maceió, de Aracaju. Então as chuvas se concentram sobretudo no outono e inverno, de maio a agosto. Os volumes de precipitações, tá, são maiores. Então a pluviosidade aumenta consideravelmente nesse período aí, que vai de maio até agosto, aqui na costa, no litoral do Nordeste. Toma na direção da região Sudeste, essa região é dominada pelos mares de morros, né? Então aí tem a influência da altitude, compreende?
E aí a altitude é fundamental para a determinação desse clima aqui. Então esse clima é chamado de tropical de altitude, com temperaturas amenas no inverno, em função da altitude. A temperatura no inverno cai, não se assemelha com as temperaturas tropicais. A temperatura é amena, cai no inverno, e as chuvas se concentram numa época diferente. Se aqui no litoral do Nordeste aqui as chuvas são chuvas de outono, inverno, maio e agosto, o período do ano que mais chove aqui é o período do verão. Então são chuvas de dezembro, janeiro, é quando tem os movimentos de massa, os movimentos de terra, os deslizamentos e as tragédias decorrentes, obviamente, de toda essa segregação, tá, que ocorreu no espaço urbano. É isso. Então, relevo, característica climática. Bom, vale a pena a gente destacar que aqui você vai encontrar ela, a exuberante Mata Atlântica. Então, por favor, a Mata Atlântica está numa região de relevo muito acidentado, relevo muito movimentado. No Nordeste aqui os tabuleiros costeiros e aqui na região Sudeste os mares de morros. Então a Mata Atlântica recobre terras muito acidentadas, muito irregulares, ó, muita movimentação no terreno. Ela tem características da tropicalidade, é uma floresta tropical. Então a Mata Atlântica é uma floresta tropical. Portanto, ela tem características densa, fechada, heterogênea, latifoliada, perene, como é o caso da Amazônia. Tem características muito parecidas, tá? Muito parecidas. São biomas diferentes, mas que guardam uma fisionomia, uma estética muito parecida. Mas são biomas diferentes, obviamente, as espécies animais e vegetais, toda a biota, ela é diferente. Tranquilo? Mata Atlântica, muito agredida, tá? Desde o período colonial, teve o azar de estar no litoral, e o litoral é a região mais ocupada do Brasil, não é? Portanto, ela foi muito agredida desde a extração do pau-brasil no século XVI, a extensão da atividade canavieira durante o século XVI e XVII. Bom, um pouco mais tarde, no século XIX, o café começou a avançar aqui na região Sudeste e também a degradar muito dessa Mata Atlântica. E as cidades? Cidades cresceram, né, ao longo do litoral, o litoral que concentra a maior parte da população brasileira. Cidades cresceram e pressionaram a existência dessa mata. Então hoje ela está reclusa em áreas de conservação, senão não teria mais área de Mata Atlântica. Segundo os números, restam apenas entre 5% e 7% de Mata Atlântica original. É o que resta dela original, entre 5% e 7%. Agredida demais essa floresta chamada de Mata Atlântica. Tranquilo? Vale a pena também a gente destacar que aqui no Nordeste tem um solo fértil encontrado nessa região de Mata Atlântica, que é o solo de Massapê. Então aqui no Nordeste, a cana-de-açúcar adaptou-se muito bem ao solo de Massapê. Um solo que tem muito calcário na sua decomposição, tá? No seu processo de formação. Um solo que não entra em processo de acidez em função da grande quantidade de calcário que tem. E um solo onde a cana, mais uma vez, ó, se adaptou perfeitamente. Aí a produção canavieira representou um ciclo econômico na história do Brasil. Massapê aqui, ó, tá bom? Na região Nordeste. É isso. Bom, domínio da Mata Atlântica. Tranquilaço? Vamos nessa para mais um domínio aqui. Mais um domínio morfoclimático. E a gente tá, ó. Ô Gil, a que se deve a intervenção e a ocupação da Mata Atlântica? Falei, não falei? Ocupação dessa região, a intervenção humana aqui, o homem ocupou, o homem degradou, transformou essa paisagem natural através, infelizmente, de atividades desde o século XVI. Desde a chegada dos colonizadores aqui. Então, projetos de colonização inicial. Então a gente tem aqui, ó, desde o período de exploração do pau-brasil, passando pela atividade canavieira, passando pela cana-de-açúcar, passando pela cafeicultura no século XIX, tá? Início do século XX, na região Sudeste, e o crescimento das cidades, ou seja, o processo de urbanização, não é? Isso aqui em conjunto levou essa mata a um nível de agressão muito grande. Só resta entre 5% e 7%, como falei, da Mata Atlântica original. Tranquilaço? É isso. Domínio da Mata Atlântica. Tranquilo? Bom, vocês sabem que eu consegui fazer
tá falando assim, obviamente, rapidamente, né? Mas a gente consegue fazer uma caracterização física muito ampla. E é por isso que eu escolhi esse momento aqui, não é, para trabalhar os domínios morfoclimáticos, porque é um momento em que a gente tem esse tipo de comunicação para ajudar lá no vestibular do meio do ano. Tranquilo? Então eu consigo aqui mostrar muitas coisinhas do meio físico brasileiro, da geofísica do Brasil. Tudo bem? Vem para cá então, vem para 3, porque 3, ó, estou colocando aqui 3. 3 é o domínio do cerrado. Domínio do cerrado, nossa senhora, muito importante. Muito, mas importante demais da conta, viu? Você não faz ideia o quanto. O cerrado brasileiro, olha o cerrado, o segundo maior ecossistema nacional, o segundo maior bioma brasileiro, perde a extensão para a Amazônia. O cerrado tem uma importância hídrica para o Brasil muito grande. Chego nisso agora. Vamos lá. O cerrado é uma área de planalto. Então o que predomina aí são planaltos. Então, ó, estou escrevendo. Predomínio de planalto. Os planaltos dominam a região do Brasil central. Então aqui fica o planalto central. Como essa região é uma região alta, olha só, é o planalto central. Ele é um dispersor d'água. Então veja bem o que eu estou falando aqui, ó. As mais importantes bacias hidrográficas brasileiras, elas nascem no Cerrado. Ou então tem afluentes que nascem no Cerrado. Por exemplo, a bacia amazônica é uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. Não é verdade? O rio que está aqui, que é qual rio? O rio Amazonas, ó, ele não nasce no Cerrado, ele vem dos Andes peruanos. Essa bacia não é inteiramente brasileira, né? Mas tem afluentes que saem do Cerrado. Tem afluentes aqui, ó, que tem suas cabeceiras no Planalto Central, no Planalto Brasileiro. Então, o Cerrado tem uma importância hídrica para o Brasil muito grande. Além de afluentes da bacia amazônica, agora sim, vários rios principais, tá, das bacias brasileiras têm suas nascentes no Cerrado. Por exemplo, aqui nasce o Rio São Francisco, no Cerrado da Serra da Canastra Mineira, nasce o Velho Chico. Aqui nasce o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Então dispersa água para aqui, ó. Aqui nasce o Rio Paraná, aqui nasce o Rio Paraguai. Compreende? Então o Cerrado é uma bomba d'água que dispersa água para todo o Brasil. Significa dizer o quê? Agredir o Cerrado é reduzir muito a presença de recursos hídricos no Brasil. Compreende a importância do Cerrado? Fundamental, tá joia? Predomínio de planaltos. O solo dessa região é um solo muito pobre, um solo ácido, que sofre de um problema chamado de laterização. A laterização é a formação de uma crosta ferruginosa sobre o solo. Comumente se chamada de canga, a canga laterítica. É uma crosta de ferrugem que se forma sobre o solo, que você precisa corrigir, fazer a correção. Como é que se faz a correção? Como é que se corrige laterita, né? A canga, essa crosta de ferrugem sobre o solo? Introduz base, coloca calcário. Técnica chamada de calagem. Adiciona calcário no solo, de modo que, por meio de reação química, você tenha, tá, a quebra dessa crosta ferruginosa e o solo ofereça boas condições de produção. Tudo bem? O solo em si é um solo pobre, é um solo laterítico, um solo que é acometido, tá, pela laterização, entra num processo de acidez muito grande. Tudo bem? Solo pobre tem o Cerrado. Agora, por favor, não esquece do que eu acabei de falar. O Cerrado é um divisor d'água. As mais importantes bacias hidrográficas brasileiras, elas nascem no Cerrado. Elas partem do Cerrado. E do Cerrado, ó, caminha, tá? Por todo o território nacional. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul. Por todo o Brasil, esses rios, tá, se distribuem, tá, que partem do Cerrado, o Cerrado brasileiro. Então o Cerrado é um importantíssimo divisor d'água. Tranquilaço? Beleza? Bom, além dessa caracterização, a gente precisa vir para a vegetação de Cerrado, não é? Então o domínio vegetal aqui é da vegetação de Cerrado. É o Cerrado, olha só. Quais são as características do Cerrado? O Cerrado é uma formação arbóreo-arbustiva. E essa formação arbóreo-arbustiva apresenta galhos retorcidos, casca grossa, galhos retorcidos, casca grossa. Formação heterogênea. É isso daqui, ó. Deixa eu fazer o desenho. Olha, Gil desenhando o Cerrado. Olha aqui, ó. O Cerrado. Arbustos de casca grossa, com os galhos bastante retorcidos, ó. Espaçados por uma formação campestre, uma formação mais baixa, gramíneas,
beleza? E aqui e acolá você encontra um bosque, árvores isoladas na paisagem. Essa é a representação do cerrado. Esse é o cerrado brasileiro, ó, com essa característica heterogênea. Então, arbustos e os seus galhos retorcidos, olha só, tudo bem? Formação heterogênea porque nós temos aqui, ó, árvores, arbustos, gramíneas, tudo bem? E o cerrado é uma formação tropófila. O cerrado é tropófila. O que é uma formação tropófila? O clima do cerrado, para você entender isso, o clima do cerrado é o clima tropical, continental, tudo bem? Pode também ser chamado de clima tropical semi-úmido, clima tropical semi-úmido, é a mesma coisa, tropical continental, tropical semi-úmido. Também pode ser chamado de tropical típico. E por que típico? Porque é o mais típico clima brasileiro, é o mais abrangente clima nacional, o clima do Cerrado. Bom, esse clima, ele apresenta um verão chuvoso e um inverno seco. Nessa época do ano que a gente está, a seca está começando a dominar essa paisagem brasileira aqui, ó. Então, se aqui no litoral do Nordeste, onde está o Explicaê, a chuva se concentra nessa época do ano, que é do outono e inverno, nesse Brasil aqui, ó, o ar seco começa a dominar essa época do ano. E aí as queimadas, elas ganham uma dimensão muito grande. O Cerrado passa a ser muito agredido pelas queimadas provocadas. Ar seco acelera, obviamente, a proliferação do fogo. Tranquilo? Clima tropical úmido continental ou semi-úmido, né? Tropical, continental, semi-úmido ou típico. Esse é o clima do Cerrado com verão chuvoso e inverno seco. Então, o que é uma vegetação tropófila? O que é uma vegetação tropófila, Gil? Tropófila é vegetação adaptada a ambientes úmidos e secos. Quando a vegetação consegue adaptar-se às duas condições de umidade e secura, ela é tropófila. Olha aqui os arbustos, olha, que reflete a menor umidade. Tá entendendo? Olha aqui as árvores que representam a maior umidade. Então a vegetação é reflexo direto do clima. Se ela é arbórea ou arbustiva, as árvores é reflexo de um verão chuvoso, com mais umidade. Enquanto que os arbustos, ó, evidenciam uma vegetação adaptada a uma estação mais seca. Essa estação é a estação do inverno. E isso é uma formação tropófila, tudo bem? O Cerrado é tropófilo. Tranquilaço? Pois bem, é uma área de expansão de fronteira agrícola. A fronteira agrícola brasileira também avança pelo Cerrado, infelizmente. E transformou o Cerrado, juntamente com a Mata Atlântica, em dois São dois hot spots que o Brasil possui, né? Cerrado e Mata Atlântica, um nível de agressão muito grande. São áreas com necessidade de proteção emergencial. São hot spots. São os dois hotspots que o Brasil tem, tá? A Mata Atlântica e esse domínio aí, né? Esse ambiente do Cerrado. A que se deve a intervenção humana? Porque o Cerrado está num nível de agressão muito grande. O processo de ocupação do Cerrado, velho, vem desde o século XVII, desde o século XVIII, durante o ciclo do ouro. A busca por metais, pedras preciosas, um ciclo econômico da história do Brasil, inicia aí uma ocupação e a degradação da paisagem do Cerrado. Tudo bem? Mas, bom, a intensidade também dessa degradação tem muito a ver com os projetos agropecuários, com a agropecuária, com a criação de gado. É a principal criadora de gado bovino no país, é o Cerrado. A região que mais cria gado bovino no país é a região centro-oeste, onde está o Cerrado. Então, o avanço da pecuária de corte, atrelado à agricultura de grãos, é o celeiro da soja. A grande produção de soja do Brasil está justamente no Cerrado, na região do Cerrado, no centro-oeste. Então, a agropecuária, pecuária fundamentalmente de corte. Algumas áreas com pecuária leiteira, mas sobretudo de corte. Gado, zebuíno, Nelore. Mais a atividade de grãos, soja, milho, muito milho também, levou à devastação do Cerrado. Só tem 25% dele original e a transformação desse bioma em um hot spot. Então o Cerrado é um dos ambientes que devem ser protegidos emergencialmente, é um ponto quente, é uma área de risco, tá? Em função desse avanço agropecuário aí, capitalista, que degrada bastante a paisagem do Cerrado. Tranquilaço? Cerrado, mais um dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Ih, faca na caveira. Eita de acho que é informação, hein? Muita coisa. Vai guardando aí o máximo possível, porque eu não tenho dúvida. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, tá? Essa aula vai ficar salva dentro da plataforma e você pode assistir a hora que você quiser.
E eu juro, velho, se você prestar atenção em tudo que eu estou falando aqui, isso vai te ajudar. O legal seria que você pudesse ver essa aula várias vezes, tá? Para as informações ficarem mais fixadas, a sua massinha cinzenta aí, ó. Seria o ideal. Tudo bem? Mas fica comigo aqui, desgruda não para a gente continuar te ajudando. Tudo bem? Vamos para um outro domínio? Vamos para um outro domínio, Gil. Olá, Bareda. Vamos nessa. Mais um domínio. E aí eu estou chegando na terra de Severino, eu estou chegando no semiárido, estou chegando no sertão. O sertão. Olha ele aqui, ó, semiárido. Então esse é o domínio de quem? De quem é esse domínio? Responda, fala para mim. De quem? Da Caatinga. Domínio da Caatinga. É isso aqui? A vegetação estépica, a formação estépica, enquanto o cerrado é uma formação savânica, a Caatinga é uma formação estépica que representa esse ambiente aqui do interior do Nordeste, uma sub-região que a gente chama aqui de sertão, sertão nordestino. Bom, a Caatinga está em uma região de depressão, o relevo aí é depressão, tá certo? A Caatinga está na depressão sertaneja, ou depressão São Franciscana, é o nome da depressão onde está a Caatinga, limitado pelo Planalto da Borborema, aqui fica a Borborema, ó, e planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Então o sertão fica assim, ó, em uma área de depressão, tá certo? A Borborema no trecho leste e no trecho ocidental lá, os planaltos e as chapadas da bacia do rio Parnaíba. Nesse ambiente aqui fica a depressão sertaneja ou São Franciscana. Tranquilo? Pois bem, dentro da depressão, é muito comum encontrar algumas formas soerguidas, algumas formas que se apresentam mais altas, meio a planura generalizada. E aí, essas formas, olha, que são na verdade intrusões magmáticas, isso aqui é formado por uma rocha mais resistente, então isso revela, isso externa, que no passado a vizinhança foi da altura dele, mas aí a vizinhança tinha uma rocha mais frágil, a vizinhança foi erodida, desgastada. Esse relevo, por ter uma rocha mais resistente, ele está aí testemunhando o fato ocorrido. Como é que a gente chama isso? Qual é o nome disso? O nome disso, ó, incelbergs. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de incelbergs são testemunhos de ambientes secos, são formas de relevo de ambientes secos, árido ou semiárido, que externam processos de intemperismo físico, pela variação de temperatura e pelo vento, e são carregados também pela ação eólica, pela ação do vento, os sedimentos. Então, isso é um incelberg. São estruturas de relevo, formas de relevo, melhor dizendo, de ambientes secos, de climas secos, árido ou semiárido. São testemunhos de processos erosivos de áreas vizinhas. Olha, então, estão aqui testemunhando. É muito comum isso no ambiente semiárido. Tu vê tudo plano, no meio da depressão aqui, ó. Aqui está a depressão, a planura está aqui, ó. E de vez em quando você vê um morrinho na paisagem. São os incelbergs. Tudo jóia? Bom, depressão sertaneja, depressão São Franciscana. Vamos nessa com o clima. O clima é um clima semiárido, o clima mais seco do Brasil, não é? Chuvas escassas, mal distribuídas. É o Brasil da semiaridez, que desertifica de maneira acelerada. Essa região está em desertificação, e essa desertificação é muito culpa de quem? Do bicho-homem, que tem retirado a paisagem vegetal de Caatinga, quando, desde o século XVII, tá? Aí se tem a ocupação do sertão e do Vale do São Francisco, no século XVII, começou a desmatar, a retirar a vegetação original para introduzir o gado. E aí começa toda essa história de devastação mais acelerada desse bioma. Menos vegetação, menos produção de umidade e intensificação da seca. Solo exposto a perder água, não é assim? A reter menos água. Então, ó, esse clima semiárido é um semideserto em acelerado processo de desertificação. Elevadas temperaturas, chuvas mal distribuídas e pouquíssimas ao longo do ano. Uma seca que se estende de 8 a 10 meses do ano, tá certo? Clima semiárido, nosso semideserto, tá aqui assim, ó. Bom, esse ambiente natural, já disse, é da vegetação de Caatinga. Aí vai aparecer a vegetação da Caatinga. E o que é a Caatinga? Bom, a Caatinga é muito parecido com isso aqui, ó. Também é uma formação com característica arbóreo e arbustiva.
A caatinga é uma formação estépica, arbóreo, arbustiva. Ô Gil, tem árvores na caatinga? Claro que tem. Tem espécies arbóreas na caatinga, sim. Eu ouvi falar de juazeiro, não já? Juazeiro é uma espécie arbórea, frondosa, certo? Tem a barriguda, tem árvores sim no ambiente da caatinga. Bom, olha aqui os arbustos, a jurema, por exemplo, ó. Eu vou tirar a espécie herbácea, a espécie aqui, ó, campestre, não existe isso representando naturalmente o ambiente da caatinga, mas eu vou introduzir o que aqui? As cactáceas, não é? Os cactos, ó, que desenho bonito, olha só, os cactos aqui, ó, as cactáceas, elas dominam o ambiente da caatinga. Como é que a gente classifica essa vegetação? Vocês lembram, né? É uma formação do tipo xerófila ou xerófita, ou você fala fila ou fala fita. Xeró vem da paisagem xérica, que significa paisagem árida. Vegetação adaptada à paisagem seca, xérica, árida. Na verdade não é árida, é semiárido. Mas a vegetação resiste, suporta, adaptou-se às condições do clima, não é? Desenvolvimento de espinhos, tá? Para perder menos água, raízes com armazenamento de água, tronco que armazena água. Algumas perdem as folhas para transpirar menos, porque com as folhas vai transpirar mais, se transpira perde água, desidrata, morre. São as xerófilas, elas dominam a paisagem, claro, da caatinga. Bom, a hidrografia aí vai ser pobre, uma hidrografia pobre. O único rio perene que passa pelo domínio do sertão, do semiárido, é o São Francisco. Então nós teremos aqui uma rede hidrográfica pobre, onde predominam os rios intermitentes, rios temporários, rios que secam em épocas do ano. Como as chuvas são escassas e mal distribuídas, né? Os rios, eles são alimentados numa época chuvosa curta, aí eles têm água. Numa época de seca, de estiagem mais castigante, o vale do rio lá não tem água, tá? O rio está seco, secou, época de secante total. Então esses rios que secam em épocas do ano são chamados de quê? Intermitentes ou rios temporários. Ou você fala intermitente, obviamente, ou você fala temporários. Tudo bem? Caatinga é muito agredida, desde o século XVII, como falei aqui. Ocupação do sertão e do Vale do São Francisco. Qual foi a atividade econômica? Que avançou, que foi tirada do litoral, porque o litoral era da cana-de-açúcar, e essa atividade com a cana não dava certo. Qual a atividade? O gado. Portanto, a pecuária é a grande responsável pela ocupação e pela degradação da paisagem de Caatinga, criação de gado. Tá joia? Tá aqui mais um bioma que a gente acaba de caracterizar para você nesse momento. E a hora está passando. E está me faltando aqui duas caracterizações. Tudo bem? Vou acelerar essas caracterizações aqui para que dê tempo eu responder uma questãozinha com vocês, rapidinho. Tá joia? Eu vou acelerar aqui, eu juro. Tá passando a hora, né, Lombardi? Demais. Tá passando a hora, demais. Demais o quê? Não tem nenhuma hora. Eu comecei essa live que horas? Às 8h15. Não foi mesmo? 8h15. Tinha de conversa, rapaz. Eu tô ligado na parada. Então, ó, eu vou fazer uma caracterização aqui. Só que essa caracterização que eu vou fazer, tá certo? Vai ser sem escrever nada, perdão, porque o tempo tá indo embora. Mas aí nós temos, ó, esse domínio é o domínio das araucárias. Domínio das araucárias. Araucárias, os pinhais da região sul do Brasil, ó, tá? A formação de pinheiros que recobre as áreas altas do sul do Brasil. Região serrana, Serra Geral. Então a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, a Serra Paranaense é recoberta por pinheiros. Pinheiros que têm características aciculifoliada, folhas finas, do formato de uma agulha, pontiaguda, tá? São as araucárias, são elas. Bom, o clima aqui dessa região é o clima subtropical. Clima subtropical úmido, com inverno frio. Na região de serra, geada, possibilidade de neve, não é? O inverno frio, as temperaturas podem chegar a graus negativos nas regiões de serra. Lá estará a formação de araucárias, que é aciculifoliada. A aciculifoliada é uma formação que possui folhas no formato de uma agulha, folhas finas, né? Para não reter a neve, é uma adaptação da vegetação suportando o frio. Tem formação aqui aciculifoliada no domínio o domínio das araucárias, né? Nas áreas altas, viu? Do sul do Brasil. Por favor, araucárias não estarão em áreas baixas, só nas áreas mais frias do Brasil, nas áreas mais altas do sul.
Serra Catarinense, Serra Gaúcha, Serra Paranaense, São José dos Pinhais, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, essa região toda alta aí, Urupema, São Joaquim, é aí que você vai encontrar o domínio de quem? Delas, das araucárias. Pessoas agredidas demais, muito degradadas, muito alteradas pelo extrativismo, o extrativismo vegetal, extraindo dela a celulose, ó, esse extrativismo é com o objetivo de extrair a celular, repare, Bruno, que eu escrevi a celulose, a extração da celulose, a matéria-prima de fazer o papel, beleza? E a madeira, o pinho, uma madeira muito usada na confecção de móveis. Há muitas indústrias mobiliárias na região sul do Brasil, aproveitando a madeira dela, tá? Das araucárias. Então essa mata, ela passa por uma silvicultura, um processo de reflorestamento comercial, porque a paisagem original foi degradada. 10% é o que resta dela a original. E aí o homem teve que replantar, recuperar, reflorestar, para, obviamente, manter a atividade exploradora de celulose e dessa madeira, que é justamente o pinho, tá? Que fabrica móveis. É isso aí. Tranquilo? Vem então para o último domínio, para a gente tentar responder a questãozinha que a gente tem aí dentro da plataforma. O último domínio morfoclimático do Brasil é o domínio das pradarias. Ô Gil, e o que são as pradarias? Bom, as pradarias são representadas pelas gramíneas. São as gramíneas, uma formação herbácea, rasteira, uma formação campestre. São os campos sulinos, né, da região da Campanha Gaúcha, certo? De Santana do Livramento, de Bagé, de Uruguaiana, lá no Rio Grande, não é assim? Então, as gramíneas, as pradarias, recobrem as terras aqui, desse extremo sul do Brasil. Que relevo fica aí? Um relevo chamado de coxilhas. Coxilhas. O que são as coxilhas? As coxilhas são colinas. Colinas, olha, é um relevo colinoso, com perfil assim, ó, suavemente ondulado, tá certo? É um relevo assim, ó, levemente ondulado, suavemente ondulado, recoberto por essas gramíneas, a paisagem do sul. É claro que o clima aqui, o clima das pradarias, é o mesmo clima das araucárias. Qual é a diferença? As araucárias estão em regiões mais altas, lá em cima da serra, a altitude. As gramíneas recobrem colinas, mas as colinas são suavemente onduladas, as altitudes são modestas, compreende? Então o clima é diferente, o clima é subtropical, só que é um clima subtropical menos frio, tá certo? É um clima subtropical menos frio. Esse aqui é mais frio, é a altitude influenciando, olha, das araucárias. Esse aqui é menos frio. E aí aparece a formação campestre. Ocupada através de quê? Bom, a ocupação dessa paisagem natural tem a ver com a atividade da pecuária, não é? O Rio Grande do Sul tem uma vocação para criar animal extraordinária. Então, veja, é pastagem natural, então isso favorece a criação de bicho, favorece a criação de gado. Portanto, a pecuária é a principal atividade de ocupação do domínio das pradarias. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma outra coisa, pessoas, ó, a bacia do Paraná representa a região das araucárias, a bacia do Rio Paraná. Tá? Aqui assim, ó, uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, potencial hidrelétrico gigantesco, muitas áreas com implementação de hidrovias, a hidrovia do Rio Tietê-Paraná, a mais importante na circulação de produtos, de cargas manufaturadas, tá? Produtos de origem também mineral, bacia do Paraná. E aqui, na região das pradarias, fica a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Uruguai representa muito essa região aqui que eu estou caracterizando pradarias. Então, bacia do Paraná, bacia do Rio Uruguai. Tudo bem? É a caracterização dos domínios morfoclimáticos brasileiros, características de clima, de vegetação, de relevo, de solo. A gente falou uma série de coisas aqui, não foi? Vamos lá, responder a questãozinha que eu deixei para vocês dentro da plataforma. Estou aqui acessando a questãozinha para a gente responder ela, tá bom? Tá em mãos aí? Tá em mãos? Se não tá em mãos, é uma pena. Baixa aí, tem um link aí, aproveita. Aproveita esse momento aqui, que a gente está concluindo a live, para a gente responder essa questão, tá? Baixa aí agora, tá? Tudo bem? Vamos nessa? Estou começando, olha. Relacione as macro-regiões brasileiras às informações que seguem, utilizando os números do mapa. Então, nesse mapa estão as macro-regiões do IBGE,
E quais são as macro-regiões do IBGE? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Lembra? Regionalização. Existe diferentes... Bruno está aqui fazendo presepada. Existem diferentes regionalizações. Tem a regionalização dos complexos regionais, tem os 4 Brasis do Milton Santos, tem do IBGE. Aqui é do IBGE. Tudo bem? A tradicional, a oficial, não é? E aí tem assim, ó, primeiro parêntese, tá bom? Diz que tem presença da mata dos cocais e da caatinga e domínio do clima semiárido. Pessoas, a mata dos cocais é um bioma, tá? Isso aqui não é mapa de bioma, é de domínios morfoclimáticos. E o bioma da mata dos cocais fica aqui assim, ó. São palmeiras, palmáceas, encontradas nos estados do Maranhão, do Piauí, parte do Ceará, do Tocantins. Nessa região aqui do Brasil fica a mata dos cocais, olha. Então é claro que isso contempla a região Nordeste. Então, o número 2 do mapa que vocês têm aí na questão, seria o adequado para fazer, tá, essa representação. Tudo bem? Número 2, no primeiro parêntese. Então, a sequência seria a primeira 2. Bom, segundo parêntese, presença da mata de araucárias, do bioma do Pampa e o predomínio do clima subtropical. Pampas são as pradarias. As pradarias, região de Pampas. Pampas é o nome que se dá à vegetação de gramíneas, né? Pradarias, pampas, na Europa eles chamam de estepes. São essas gramíneas, tudo bem? Clima subtropical, então região sul. Região sul é representada pelo número 5. Então 2 e 5. Terceiro parêntese, presença das serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Essas serras elas estão na região sudeste e parte do nordeste, é o caso da Serra do Espinhaço. Pega um pedaço da Bahia, tá? Essa região aqui, ó, é clima tropical de altitude. É a região do Brasil de relevo o quê? Mamelonar, ó, dos morrinhos que eu representei, ó. O relevo mamelonar da região sudeste, tá tranquilo? Então, essa região aí é a região sudeste, o número 4. Então, a sequência é 2, 5, 4. Terceiro parêntese. Presença do grande espessor. Nossa, o Labareda falou sobre isso agora. Maior dispersor d'água do Brasil, a bomba que dispersa água para todo o território nacional, nascente do Tocantins, do Araguaia, do Velho Chico, do Rio Paraná, do Rio Paraguai e de afluentes do Rio Amazonas. Bom, isso é o Cerrado, não é? É o Cerrado. E aí é o Centro-Oeste está com o número 1. E o último parêntese, o último para terminar essa parada, domínio de florestas equatoriais latifoliadas, folhas largas, desenvolvidas, né? Densas e de clima equatorial. Isso é região norte. Região norte está aí representada pelo número 3. Então a sequência correta seria 2, 5, 4, 1 e 3. Isso eu tenho 2, 5, 4, 1 e 3. Resposta, letra E. A letra E a resposta da questão que está disponível na plataforma e eu espero que você tenha baixado ela. Tranquilo? Esse Labareda espera que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado, tenha trazido uma série de características físicas do Brasil. Espero que eu tenha ajudado, orientado de alguma maneira, tranquilo? Eu estarei aqui em outras lives na próxima semana para falar de geografia humana. Então eu vou falar de população, urbanização, responder também uma questãozinha. Tá tranquilo? Valeu mesmo? Então, fico por aqui. Mas eu vou voltar, você vai me ver aqui, tá? Já. Cheiro, obrigado por estar com o Explica aí. Continue acompanhando, live todos os dias, a partir das 19 horas e 20 horas, professores diferentes estarão aqui para te ajudar a vencer os desafios do vestibular do meio do ano. Não esquece, por favor, as aulas estarão disponíveis, tá? Dentro da plataforma. Aqui é só esse o momento, depois já para dentro da plataforma. Aulas sempre pelo YouTube, então ó, se inscreve no nosso canal, tudo bem? Ative as notificações e aguarde que o Explica aí vai te ajudar. Vamos contribuir muito com sua aprovação, pode ter certeza disso, tá? Vamos festejar juntos, viu? Muito mesmo, ó. E apareça pra gente arrancar a sua sobrancelha, arrancar esse cabelo todo, deixar essa cabeça raspada. Apareça por aqui na série pra gente conhecer vocês, tá? Os nossos vitoriosos, nossos guerreiros. Vem conosco. Tamo junto. Abraço. Valeu.